Boa noite, pessoal. Tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? E você? Tudo jóia? Como é que foi as Boa noite, férias? professor. Boa noite, Esther. Tudo bem? Como é que foi as férias de vocês? Estudaram bastante? Não, Descansei bastante. tá certo. Tem que descansar mesmo, porque aí você consegue voltar com mais energia, né? Pessoal, vou esperar mais um pouquinho. Tudo bem, Esther? Tudo bem com você também? Tudo jóia? Tá bom. Animada pra aula? Como é que vocês estão? Vocês estão empolgados? Vocês lembram mais ou menos, galera, do que a gente conversou na última aula ou não? Professor, eu tô tentando lembrar, não tô conseguindo. Tá bom. Eu também lembro bem pouco. Tá bom, beleza. Hoje a gente vai conversar, é uma sequência, assim, do que a gente viu na última aula. É, a gente vai revisar, meio que revisar um pouquinho. Não é bem revisar, a gente vai conversar de um outro jeito, eu acho. E eu vou falar um pouquinho também de um outro tópico que é interessante, entropia, mas, assim, não é... Boa noite, Raquel, tudo bem? E aí, mas eu vou dar só uma passada mais rápida, sabe? E depois eu vou te mandar lá no grupo também o link de um vídeo, se vocês quiserem dar mais uma olhada depois, porque eu acho que não é uma coisa que é tão importante falar demais e pode acabar confundindo muito. Boa noite, Maria. Boa noite, Raquel. Tudo bem? Eu vou esperar só mais um pouquinho para começar a aula, beleza? Vocês acham que já pode começar já? Vou esperar mais um pouquinho só para ver se mais alguém entra. Boa noite, Arielle. Boa noite, Larissa. Tudo bem? Boa noite, Janaína. É, tá todo mundo bem aí? Boa noite, Sabrina. Tudo jóia? Tô bem também. Tá tudo certo. Tranquilo. Boa noite, tudo jóia? Bom. Boa noite, Maria. Beleza? Vou esperar só mais um minutinho, dois, só pra ver se mais alguém entra e a gente começa, beleza, pessoal? Só lembrando, né, igual na última aula também, eu vou transmitir a tela, né? Então eu vou estar com o PowerPoint aberto. Aí se alguém mandar alguma coisa no chat e eu não ver, se alguém puder me avisar, por favor. Às vezes a pessoa tá sem microfone, né? Ela manda no chat, aí alguém tiver com microfone puder me falar, vai ajudar. Tá bom, obrigado. Boa noite, Dalesca. Boa noite, Letícia. Tudo bem? Eu vou começar a transmitir aqui a tela já. E aí acho que a gente já pode começar, né? Que senão acabar atrasando. Vocês estão vendo a tela aí? Tá transmitindo para vocês? Assim, Tá, beleza. Então vou começar. Então, pessoal, nessa aula de hoje, eu vou falar mais um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica, né? Que eu só comentei rapidamente na última aula, agora a gente vai falar de uma forma com um pouco mais de calma, assim, é bem interessante. E eu acho que é legal a gente pensar em vários fenômenos mesmo que a gente vê no dia a dia, sabe? Coisas normais que a gente consegue lembrar da segunda lei da termodinâmica e ela acaba fazendo bastante sentido, eu acho.
como a gente não tem tanto tempo assim para falar, eu vou falar de uma forma um pouco mais direta, né? Mais resumida, vamos dizer assim, que eu acho que mas eu acho que é interessante, eu acho que dá para entender bem. E aí sempre, né, se vocês tiverem tempo, enfim, se tiverem curiosidade é sempre bom, talvez, dar uma outra olhada, enfim. E se surgir alguma dúvida ou qualquer coisa, vocês podem sempre falar comigo, mandar mensagem, eu estou à disposição. Então, beleza, pessoal. Aí, quando eu for falar da segunda lei da termodinâmica, à medida que eu for falando também, a gente vai acabar revisando algumas coisas que a gente já conversou. E lembrando que sempre que vocês precisarem de falar alguma coisa, vocês podem me parar. Se tiver alguma dúvida, pode me interromper, não tem problema. Beleza, eu vou começar aqui. Primeiro, quando a gente, né, eu queria propor esse exercício de pensamento, a gente pensar no gelo, né? Quando a gente tira o gelo da geladeira e a gente deixa ele parado, sem fazer nada, né? Ele derrete naturalmente, de forma espontânea. Você não precisa de fazer nada. Isso vai acontecer, inevitavelmente. Se você tirou o gelo da geladeira ali, do congelador, deixou ele em cima da mesa, de um prato, enfim, ele vai derreter, né? E aí, se a gente for tentar fazer o processo contrário, né? Pegar a água e transformar ela em gelo, a gente não consegue fazer dessa forma. Se a gente deixar ali a água parada, a gente pode deixar ela, por exemplo, a temperatura ambiente aqui do Brasil, né? A gente pode deixar ela lá infinitamente, ela não vai virar gelo, não adianta, né? E aí, essa observação assim simples, ela dá um pouco da ideia para a gente de como que acontece o fluxo de energia, né? Que é até uma ideia intuitiva. Se a gente for lembrar lá, né, da quantidade de energia interna, por exemplo, a quantidade de energia interna ela está diretamente relacionada com a temperatura, né? Então, quando você pega, por exemplo, o gelo e o ambiente externo, né? Quando você tira ele da geladeira e põe. A gente pega o ar, por exemplo, sei lá, num dia a temperatura média aí, uns 27 graus, a gente vê, tá 27 graus. E o gelo tá a 0 graus Celsius, né? Então, se a gente for pensar usando essa ideia da energia interna, que quanto maior a temperatura, maior a energia interna, a energia interna do ar que está ao redor do gelo é maior do que a energia interna do gelo, né? Então, a gente consegue perceber que a energia interna ela vai do ar para o gelo, porque quando elas estão interagindo ali, o ar ele vai perder, né, calor, ele vai ter uma redução da energia interna dele, e o gelo vai ter um aumento na energia interna dele, porque o ar vai diminuir a temperatura e o gelo vai aumentar a sua temperatura. Então, esse processo aí, ele aconteceu sem a gente fazer nada, a gente deixou lá o gelo parado e a energia foi do corpo que tem maior energia para o que tem o que tem maior energia, né, que é o que tem maior temperatura, para o que tem menor energia. Beleza? Então, esse é o fluxo natural. A energia vai do corpo mais energia para o que tem menos energia. E isso é um fenômeno que a gente pode observar. Um outro exemplo prático, por exemplo, né? Se a gente precisar congelar uma carne ali, a gente precisa de pôr ela na geladeira, né? No congelador. E se a gente precisar descongelar a carne, basta a gente retirar ela do congelador, deixar ela lá, ela vai descongelar. Pode demorar um pouco, mas ela descongela sem fazer nada. Então, mais uma ideia, mais ou menos o que acontece com o gelo, né? Muito parecido. O fluxo de energia acontece naturalmente do mais quente para o mais frio. Então, por exemplo, né? Se a gente for pensar quando põe a carne na geladeira, por exemplo, pensando na carne e o que está na geladeira, tá? O ar que está dentro da geladeira, a temperatura da geladeira é menor do que a temperatura da carne, né? Então, a energia vai ir da carne para a geladeira. Então, a carne vai esfriar. Beleza. A nível da carne, esse processo acontece de forma natural. Só que
se a gente for pensar na geladeira agora... Oi, Desculpa te interromper, mas você tá gravando a aula? tô gravando. Ah, sim. Quer Era só dizer, pra tirar a dúvida. eu Obrigada. espero estar gravando, né? Tipo, é a primeira vez que eu tô usando esse programa. Aí eu testei e funcionou, sabe? Então, eu acho que tá gravando. Aí, então, por exemplo, né? Por isso a carne ela vai congelar, porque vai ter o fluxo de energia da carne mais maior temperatura para a geladeira. Beleza. Só que qual é a... Por quê, né? Por que a carne não congela fora da geladeira? Porque tipo, quando a gente coloca ela na geladeira, acontece uma inversão, né, de papéis. Fora da geladeira, a carne não está mais quente do que o ambiente que está ao redor dela, está na mesma temperatura. A gente coloca ela na geladeira, ela passa a ser o corpo quente e ela cede energia. Então ela vai esfriar e vai congelar. Então é mais ou menos isso. E por exemplo, né? Quando a gente vai descongelar, se tiver com pressa, por exemplo, a pessoa pode jogar água fervendo e isso vai acelerar o processo, porque isso vai acentuar essa troca de energia aí, porque você vai colocar uma coisa que tem mais energia ainda, que seria a água fervendo, está mais quente do que o ambiente ao redor, então vai fazer com que aconteça mais rápido o processo, por exemplo. Então, a ideia é deixar bem claro isso, de que a energia naturalmente flui do mais quente para o mais frio, né? O que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. E aí na geladeira, só relembrando agora, né? Que o objetivo dessa aula é um pouco relembrar isso. Na geladeira também, quando a gente pensa na geladeira em si, a geladeira ela faz o processo contrário, tá? Porque, por exemplo, a carne, se a carne ela esfriou, a temperatura da carne diminuiu, a temperatura do que está ao redor dela ali na geladeira, teoricamente vai aumentar, não é? Porque nessa troca de energia, enquanto um corpo tem a diminuição da temperatura, outros têm aumento. Só que na geladeira a gente não quer que ela aqueça, não quer que ela esquente. Porque o funcionamento dela, para ela funcionar adequadamente, ela tem que se manter mais fria, né? Então, se a gente não quer que ela esquente, a gente tem que tirar o calor dela e mandar para fora. Só que ela está mais fria do que o lado de fora. E se a gente lembrar lá do que a gente conversou, a energia não vai do que está mais frio para o que está mais quente, ela vai do que está mais quente para o que está mais frio. Então a gente precisa de fazer um processo contrário ao que acontece naturalmente. E aí, para fazer um processo contrário ao que acontece naturalmente, a gente precisa de fazer trabalho, gastar energia. Por isso que a geladeira precisa de um motor, por exemplo, entendeu? Então, por exemplo, né, nesse processo da carne na geladeira, quando o calor passa da carne para a geladeira, ele segue o caminho natural, do mais quente para o mais frio. Então não precisa de fazer nada na carne. Mas quando ele passa da geladeira para fora da geladeira, ele segue o caminho inverso, do mais frio para o mais quente. E por isso a geladeira precisa de um motor para isso acontecer, porque precisa da realização de trabalho ali. Beleza? E aí, essa característica, ela está muito relacionada à segunda lei da termodinâmica, né? Tanto essa percepção do trânsito de energia, do trânsito de calor, quanto o funcionamento da máquina térmica, beleza? Então, a lei da segunda termodinâmica, ela se resume a essas duas ideias. A primeira é que o calor flui de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E a segunda é que não existe uma máquina térmica que apresente rendimento de 100%. Isso porque a máquina térmica, ela vai, se a gente lembrar lá, né, do que a gente conversou na última aula, a máquina térmica tradicional, sem ser a geladeira, por exemplo, né, um motor a vapor, lá na locomotiva a vapor, ela vai pegar calor da fonte quente e vai ceder calor para a fonte fria. Esse processo de ceder calor para a fonte fria, ele vai levar a uma alteração no ambiente que está ao redor ali da máquina térmica. E essa alteração, ela não vai ser reversível. Então, por isso que uma parte dessa energia que foi tirada do calor ali da fonte quente não vai ser transformada em trabalho, porque uma parte dela vai alterar o ambiente que está ali próximo da máquina térmica, e essa alteração ela não consegue acontecer no sentido inverso, beleza? Então essa parte aí vai ser perdida e o rendimento nunca é 100%. Da melhor máquina térmica, o rendimento dela não é de 100%,
vai estar de acordo com o ciclo de Carnot, que é o gráfico que eu mostrei para vocês na última aula. Depois vocês podem consultar o material, não vou entrar de novo nisso, porque senão vai ficar muito repetitivo. Beleza, então a segunda lei da termodinâmica são essas duas características importantes. E aí, quando a gente vai trabalhar com as máquinas térmicas, a gente junta as duas leis da termodinâmica, né? A primeira e a segunda. A primeira fala para a gente, né, a respeito da conservação de energia em um sistema. Então, se o sistema está isolado, se ele não tem perdas, né, a quantidade de energia ali vai ser a mesma, né? Vai ser conservada. Então, se eu quero aumentar a quantidade de energia em um sistema ali, eu tenho que dar energia, né? Eu tenho que dar calor. Então, isso é uma forma de aumentar a quantidade de energia em um sistema, por exemplo. E se o processo, né? Se esse processo for no sentido do calor e do mais quente para o mais frio, né? Não do calor, da energia aí do corpo mais quente para o corpo mais frio, esse processo vai acontecer naturalmente. Então, por exemplo, né? Se eu tenho lá, deixa eu pensar num exemplo aqui. Se eu tenho, vou falar um pouco do gelo de novo, mas não, tá. Vou pensar agora no leite com café. Se eu tenho leite frio ali no copo e eu acabei de passar o café tá quente, né? O meu sistema ali é dentro do copo, por exemplo. Se eu coloquei café ali, eu estou tendo uma variação na quantidade. Esse sistema ali tinha uma quantidade específica de energia. Por exemplo, se eu coloco o café, além de ter uma variação na massa, né, vai ter uma variação na quantidade de energia. Vai ter um aquecimento. O leite vai aquecer. Então, esse processo vai acontecer de forma natural, por exemplo. E, além disso, esse calor, o ser humano ele observou, né, esse ciclo natural, né, da energia térmica, e aí ele decidiu usar ela a seu favor. Então, isso constituía as máquinas térmicas, né? Que a máquina térmica nada mais é uma forma de usar essa observação que o ser humano fez, que o calor vai do corpo mais quente para o mais frio de forma espontânea. Então, se você deixar ali os corpos interagindo, e o calor vai fazer esse trânsito sem você precisar de fazer esforço, e você pode usar essa movimentação, você pode usar esse trânsito para converter ele em trabalho. Beleza? Então, por exemplo, se você pensar ali numa fonte de energia eólica, por exemplo, no final das contas dá para a gente pensar um pouco nisso, porque na transferência de calor por convecção, por exemplo, né? Aquilo que está mais quente sobe e o que está mais frio desce. E aí daí, por isso, surgem os ventos, né? Então, uma parte do ar sobe, a outra desce, e aí você tem o vento, essa movimentação do ar. E aí, a energia eólica, né, que são aqueles meio que turbinas gigantes, né, que transformam o movimento do vento em energia elétrica, está usando exatamente isso. Um movimento que acontece naturalmente, tá? Justamente porque há movimentação do calor para transformar isso em trabalho, beleza? Então, a gente pode pensar dessa forma. E, além disso, é impossível a máquina térmica ter rendimento 100%. Isso foi meio que uma revisão da segunda lei da termodinâmica e de máquinas térmicas, né? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Enfim, vocês acharam que ficou um pouco repetitivo essa parte? Não, tá ok. Tá, beleza. Foi bem, assim, foi bastante tempo para falar de uma coisa bem, tipo, resumida, né, vamos dizer assim, mas é porque essa parte é importante. E a segunda parte da aula vai fluir um pouco mais. Vamos fazer agora só um exercício para revisar aqui, para tentar fixar mesmo o conceito de máquinas térmicas, porque é uma coisa que às vezes é cobrada no Enem e é bem interessante, e às vezes pode ser um pouco complicadinho. Os dois exercícios que eu peguei, eles caíram no Enem, tá? Esse exercício é de 2009, e eu vou ler o enunciado aqui agora.
A invenção da geladeira proporcionou uma revolução no aproveitamento dos alimentos, ao permitir que fossem armazenados e transportados por longos períodos. A figura apresentada ilustra o processo cíclico de funcionamento de uma geladeira, em que um gás no interior de uma tubulação é forçado a circular entre o congelador e a parte externa da geladeira. É por meio dos processos de compressão que ocorre na parte externa e de expansão que ocorre na parte interna que o gás proporciona a troca de calor entre o interior e o exterior da geladeira. No processo de transformação de energia envolvidos no funcionamento da geladeira, a gente pode afirmar que... Aí, o interessante aqui é a gente pensar nas afirmativas. Vou ler aqui na ordem, vou ler todas e vou dar uma justificativa para cada uma delas. A expansão do gás é um processo que cede a energia necessária ao resfriamento da parte interna da geladeira. Alguém tem alguma ideia se essa alternativa está certa ou está errada e por quê? Ou não, ninguém tem uma ideia, ninguém quer opinar. Tá. Então, essa primeira alternativa ela é interessante para a gente rever esse conceito, porque olha só, ela fala para a gente que cede a energia necessária ao resfriamento da parte interna da geladeira. Só que, se você quer que a parte interna da geladeira resfrie, ela não tem que receber energia, e sim ela tem que perder energia. Concorda comigo? Se a gente lembrar lá, né, da ideia de que a quantidade de energia interna está relacionada à temperatura. Se eu quero que a temperatura diminua, tem que ter uma redução na energia, beleza? Então essa alternativa está errada. A alternativa B, ela fala para a gente que o calor flui de forma não espontânea, da parte mais fria, no interior, para a mais quente, no exterior da geladeira. Essa alternativa, ela está certa e ela resume bem a ideia. Na geladeira, a gente tira o calor da fonte fria e joga na fonte quente, e isso não acontece de forma espontânea, a gente precisa de um motor. Alternativa C. A quantidade de calor cedida ao meio externo é igual ao calor retirado da geladeira. Essa alternativa ela não tá certa porque se a gente pensar que a gente vai precisar de um motor para fazer esse processo, o motor ele tem um aquecimento próprio dele. Então, o calor que é cedido ao meio externo, além de ser o calor que é retirado da geladeira, tem uma parte desse calor que é proveniente do funcionamento do motor mesmo da geladeira. Então, o calor que é cedido ao meio externo é maior do que o calor que é retirado da geladeira, beleza? A letra D. A eficiência é tanto maior quanto menos isolado termodinamicamente do ambiente externo for o seu compartimento interno. Então, como a gente viu, né? Se a gente tiver uma diferença de temperatura entre os corpos, o calor ele flui de forma natural, você não precisa de fazer nada para ele fluir. Então, se você tem um contato maior entre esses corpos, esse calor ele flui de uma forma mais rápida, mais fácil, ele tem menos barreiras para vencer. Então, se eu quero ter menos perdas, né, eu quero ter uma eficiência maior, é interessante que eu evite o contato entre corpos ali de diferentes temperaturas, porque se eles entrarem em contato, essa perda vai acontecer de forma natural. Então essa questão está errada justamente por causa disso. Ele fala que quanto menos isolado termicamente, maior será a eficiência. E ao contrário, quanto mais isolado, maior a eficiência, porque a gente vai evitar essa perda de energia aí. E a alternativa fala que a energia retirada do interior pode ser devolvida à geladeira abrindo-se a sua porta, o que reduz seu consumo de energia. Se a gente abrir a porta da geladeira, né, vai ter ali um trânsito de energia, né, vai ter energia entrando na geladeira, porque se a gente lembrar lá, a energia vai do que está com maior temperatura para o que está com menor temperatura. Então, vai ter energia vindo do ar, do lado de fora, para dentro da geladeira. Só que essa energia não é só a energia retirada do interior da geladeira, tá? Vai ser uma energia maior porque está tendo contato ali com uma quantidade maior de energia de todo o ar que está ao redor. E além disso, isso vai aumentar o consumo de energia, porque você vai precisar de tirar mais calor porque, por exemplo, né, se o que está do lado de fora vai
aumentar a temperatura ali do interior da geladeira, e eu quero que ela fique baixa, eu vou precisar tirar mais energia da geladeira, tirar mais calor para ela manter essa temperatura. E se eu preciso tirar mais calor, eu vou precisar do motor funcionando mais. Então, vai aumentar o consumo de energia. Então, o gabarito dessa questão é a letra B. A ideia foi revisar um pouco assim de refrigeradores, né? E falar um pouco de novo sobre máquinas térmicas, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Ou eu posso prosseguir para a próxima? Tá. Essa outra questão é também sobre o gerador, né, de energia elétrica. É um gerador que vai se basear ali no aquecimento da água. Funcionamento, se a gente for pensar ali, é uma ideia mais ou menos parecida com o locomotiva a vapor mesmo, né? A água vai aquecer, vai mover as turbinas. Esse movimento aí vai estar relacionado à realização de trabalho, né? Porque a expansão do gás vai realizar trabalho. E esse trabalho ele pode ser convertido em diferentes formas de energia. Então, na locomotiva é convertida em energia cinética. Nesse caso, ela vai ser convertida em energia elétrica, por exemplo. E aí, agora a gente tem algumas afirmações sobre o funcionamento, né? E aí, se a gente for lembrar também, essa água, né, esse vapor de água, ele vai ter que ser resfriado depois, beleza? Para poder virar água de novo e ser aquecido novamente. Então, a afirmativa vamos falar para a gente que a energia liberada na reação é usada para ferver a água, né? A reação aqui são pilhas nucleares, né? Essas pilhas nucleares ali, elas vão passar por um processo de fissão atômica. A gente vai conversar sobre isso no futuro, eu acho, então vocês não precisam preocupar com isso agora, mas o importante é que elas aquecem, e quando elas aquecem, a água aquece, vira vapor, gira as turbinas, aí depois você precisa que a água volte para o estado líquido, né, para voltar ao contato com as pilhas nucleares, evaporar de novo e é um ciclo, beleza? Então, a energia liberada na reação é usada para ferver a água, que, como vapor a alta pressão, aciona a turbina. Essa alternativa está certa, né? Que é o que a gente conversou. A turbina, que adquire uma energia cinética de rotação, é acoplada mecanicamente ao gerador para a produção de energia elétrica. Essa alternativa, ela é verdadeira também, igual a gente conversou, né? O trabalho, ele está relacionado à transformação energética. Então, ele está transformando aí energia térmica em energia elétrica, que é o que acontece, assim a gente tem energia nas nossas casas. E a terceira a água, depois de passar pela turbina, é pré-aquecida no condensador e bombeada de volta ao reator. Essa alternativa ela está errada porque, igual eu falei, quando o vapor de água ali, ele passa pela turbina, depois que ele passou, ele precisa ser resfriado, tá? Para ele passar por esse processo de novo. Então, no condensador, ele não é aquecido, e sim resfriado para voltar ao reator. Então, essa alternativa está errada, e a resposta é a letra D, que são as alternativas 1 e 2. Beleza, pessoal? Essa parte foi uma revisão, mais ou menos uma revisão de segunda lei da termodinâmica e de máquinas térmicas, que eu acho que é importante. E agora eu vou falar um pouquinho sobre entropia. E essa parte de entropia, ela ajuda bastante, ela é muito legal para a gente pensar nisso, em por que a energia vai com menor temperatura. Eu vou tentar passar bem rápido, e aí eu vou passar um vídeo para vocês depois, vou mandar o link no WhatsApp, se vocês quiserem olhar, é bem legal. E para falar de entropia, primeiro eu queria pensar num quarto, assim, tipo, no quarto de vocês. Se você não fizer nada, tipo, nenhum esforço, for só deixando as coisas acontecerem, o quarto ele vai sempre ficando cada vez mais bagunçado, mais bagunçado, mais bagunçado. É assim que funciona. Infelizmente, não existe um quarto ou uma casa que se arrume naturalmente, né, sem você ter que fazer nenhum esforço. Então, para o quarto bagunçar, isso acontece, normal, não precisa de nada. E para o quarto se organizar, para ele ser organizado, você precisa de fazer um esforço ali, você precisa de gastar energia para organizar o seu quarto, beleza? E o universo funciona da mesma maneira. Se a gente deixar o universo, se a gente deixar as coisas acontecendo assim, naturalmente, ele vai se desorganizando cada vez mais, ele quer se desorganizar.
E então é assim que acontece, beleza? A tendência natural do universo é se desorganizar. E a entropia está diretamente relacionada a isso. A entropia ela é o grau de organização de um sistema. A gente pode pensar nela dessa forma. Sim, é muito difícil definir assim, tipo, só de uma maneira, mas é legal a gente pensar dessa forma. E eu vou falar um pouco por quê. Mas a gente pode pensar nela como isso, o grau de organização do sistema. Então, quanto maior a entropia, mais desorganizado, tá? Isso é importante. Então, quanto maior a entropia, mais desorganizado. Então, se quanto maior a entropia, mais desorganizado, e a tendência do universo é se desorganizar, então a tendência é que a entropia sempre aumente, beleza? Então, natural, se a gente for pensar nas coisas acontecendo ali de uma forma natural, espontânea, a entropia vai aumentar, as coisas vão se desorganizar. E aí, o que isso quer dizer? Tipo assim, o que isso diz respeito? Ah, tá, pra gente, né? Por exemplo, quando a gente pensa em desorganizar, sei lá, se eu for pensar ali, não sei se alguém aí é professor ou já mexeu com criança, enfim. Você pode fazer ali uma fila indiana, tipo, para ir para algum lugar, muitas vezes é uma forma que as professoras usam, ou você pode só deixar as crianças irem da maneira que elas quiserem. Se você deixar as crianças soltas, vocês não concordam que é muito mais bagunçado do que uma fila indiana? Vai ter uma criança indo para um lado, outra criança indo outro para outro lado. Enfim, é isso. É uma bagunça, cada um indo para o lado ali e elas não vão estar muito unidas. E se a gente pensar na fila indiana, por exemplo, que é mais organizada, a gente vai ter uma criança ligada na outra, né? Uma criança próxima da outra, de forma organizada ali, uma organização perceptível ali, tipo fisicamente falando, né? A imagem é uma imagem mais organizada. E aí, coincidentemente, por exemplo, a gente dá até fazer analogia, né? Se você deixar as crianças ali sem dar nenhuma orientação para elas façam a fila indiana, elas vão se bagunçar mais e na fila elas vão se organizar mais. Mas a ideia é pensar nisso. Quando uma coisa está mais desorganizada, a gente pensa ali, a gente pode relacionar, por exemplo, a um maior grau de movimentação, a um maior distanciamento entre as coisas, né? Mais bagunçado no seu quarto também, quando as coisas estão espalhadas ali está bagunçado, quando elas são mais juntas está organizado. Então, por exemplo, se a gente pensar num corpo ali que ele está aquecendo, se o corpo está na temperatura menor, ele está com um grau de agitação menor das partículas, elas estão se movimentando menos, está um pouquinho mais organizado. Aí quando ele aquece, essa movimentação ela fica maior, então ele está mais desorganizado, as moléculas estão mais soltas ali entre si, mais se movendo mais. Então, você tem uma maior desorganização, você tem um aumento da entropia, por exemplo, se você pensar nisso. E quando você deixa o gelo, por exemplo, né, ele vai derreter ali, ele vai ter um aumento da entropia dele, vai ter um aumento da desorganização das moléculas. Então, vai desorganizar, vai acontecer naturalmente. Só que aí, existe uma pergunta, né, que vai ser, tipo assim, é inevitável. Porque, tá, beleza, então aqueceu, aumentou o grau de desorganização. Tá, tudo bem, você falou que vai desorganizar, desorganizou, ok. Só que quando um corpo, você mesmo falou, né, antes, que quando um corpo aquece, o outro esfria, né? A energia vai de um para o outro. Então, se o corpo esfriou, ele teve uma redução da entropia. E aí, como é que funciona? A gente pode pensar, se a gente pensar de forma isolada, por exemplo, nesse corpo específico, né, que teve uma redução da temperatura, que a entropia diminuiu. Só que, vocês lembram que eu falei para vocês que a tendência é que a entropia do universo aumente, sabe? O universo como um todo. Então, a gente tem que pensar de uma maneira mais macroscópica, mais geral. Então, vamos pensar agora, então, saindo um pouco de um corpo e do outro corpo exclusivamente, nós vamos pensar nos dois corpos juntos, como um sistema, na interação entre os dois, beleza? Até porque o fluxo de calor, de energia, só se dá entre dois corpos. E se a gente pensar nesses dois corpos, essa dúvida é legal e tipo, vai ser legal essa parte, eu espero que seja. Se a gente pensar nesses dois corpos juntos como um sistema, a entropia aumenta.
Ah, beleza. Aí você vai falar assim, pô, você tá falando isso aí, mas tem que me provar, porque a energia que um perdeu, o outro ganhou. E aí? Por que que aumentou? E aí eu vou falar para vocês por que que aumentou. E a resposta tá nas meias, pô. A gente pode pensar, eu gosto de pensar nas meias. Não sei por quê. Porque eu falei de quarto, né? E aí, tipo, enfim, se a gente for pensar ali nas meias, geralmente é mais comum as pessoas usarem meias iguais, né? Tipo, sei lá, se eu boto uma meia amarela no pé esquerdo, provavelmente eu vou botar uma meia amarela no pé direito. Não necessariamente, mas a tendência é essa. E aí quando a gente vai guardar as meias, então a gente guarda uma meia amarela junto com a outra meia amarela, porque quando a gente for calçar fica mais fácil. Então quando a gente pensa em meias organizadas, são pares de meias iguais, né? Beleza? Estou pensando dessa forma. E aí, vamos pensar aqui, vamos trazer essa analogia para quantidade de energia, beleza, pessoal? Então, por exemplo, se a gente pensar ali na, em cada meia, como se fosse uma molécula ali se movimentando de maneira mais agitada, vamos pensar assim, tipo assim, a gente pode pensar diretamente na quantidade de energia mesmo. Vamos pensar diretamente na quantidade de energia. Então, por exemplo, aqui, se a gente, a tendência é que tudo fique mais bagunçado, beleza? E aí a gente tem as meias. Se eu quero organizar as meias, vou colocar uma do lado da outra ali para poder para poder juntar elas e organizar meu guarda-roupa. Se eu tenho só uma meia preta e 3 meias amarelas, o meu número total de meias é igual, né? São 4 meias, beleza? Só que só um par de meias vai ficar desorganizado, não é? Sempre. Porque se eu tenho 2 amarelas e uma preta, a única forma que eu posso guardar essas meias é uma amarela e uma preta e 2 amarelas. Sempre assim. Então eu tenho 4 meias nessa configuração, mas eu só posso ter um par bagunçado. Então tem uma desorganização, mas é uma desorganização ali mais ou menos. Agora, se eu penso em 2 meias pretas e 2 meias amarelas, a gente ainda tem 4 meias. Você concorda comigo? Só que quando eu for guardar essas meias, eu tenho muito mais possibilidades de guardar. Eu posso guardar uma amarela com uma preta e uma amarela com uma preta. Tá mais bagunçado. Eu posso guardar, enfim, eu tenho várias formas de organizar isso daí. Eu posso simplesmente organizar 2 amarelas com 2 pretas também, mas não necessariamente eu vou ter mais desorganização, mas eu posso ter mais desorganização, fica mais confuso, fica mais difícil de organizar. Então a gente pode pensar numa desorganização maior. Eu tenho mais possibilidade de ter bagunça quando eu tenho essa configuração das meias, entende? Justamente por isso eu posso ter 2 pares bagunçados. E quando eu tenho só uma meia preta, eu sempre vou ter só um par bagunçado. Se eu tenho 2 pretas e 2 amarelas, eu posso ter 2 pares bagunçados. E ainda são 4 meias. Beleza? Então, a gente pode fazer um paralelo nisso daí com a energia, por exemplo. Por que que a entropia do sistema aumentou se eu tinha 4 joules antes e agora eu tenho 4 joules? A gente pode pensar na meia como se fosse os joules, por exemplo. Aqui eu tenho 4 joules e aqui eu tenho 4 joules. Só que quando eu tenho 1 joule em um corpo e 3 joules no outro corpo, eu tenho menos possibilidades de organização. Então eu tenho uma organização maior. E se eu tenho 2 joules em um corpo e 2 joules no outro, por exemplo, eu tenho mais possibilidades de organização, eu tenho uma maior desorganização. Eu posso fazer 2 pares bagunçados, se eu tenho 2 joules em cada corpo, e se eu tenho 1 joule em um corpo e 3 joules no outro, eu posso fazer só um par bagunçado. Então, quando os corpos interagem ali, de forma natural, nesse trânsito de energia, na verdade, está tendo um aumento da entropia, justamente por causa disso, porque aumenta as possibilidades de interações ali entre as moléculas daqueles corpos que estão se movendo. Então, elas podem interagir mais entre si, porque cada uma vai ter uma mobilidade maior, cada uma vai ter uma possibilidade maior de se bagunçar, beleza? Então, a ideia é essa, na interação entre os dois. E aí, se a gente for pensar nisso, então, a gente pode chegar numa outra parte que é bem legal,
que a entropia, então, se quando tiver entropia, tipo assim, se a entropia está falando para a gente, né, que quando um sistema ali ele entrou em equilíbrio térmico, teve um aumento da entropia, por exemplo, a gente pode pensar também que quanto mais concentrada a energia, menor a entropia. Porque, tipo, se eu tenho 3 joules em um e 1 joule no outro, o que tem 3 joules está com uma energia mais concentrada ali. E aí, a tendência, então, do universo é que a energia se distribua, beleza? Então, por exemplo, se a gente pensar agora num balão que estoura, por exemplo, a quantidade de energia ali está confinada dentro do balão. Se eu estourei esse balão, essa energia ela se dissipou no ar, então ela se espalhou. Por exemplo, num giz, o giz ali a quantidade de energia está junto em forma de um giz inteiro. Tudo tem energia interna, né? A energia interna do giz ali está juntinha no giz. Ele caiu, que é um processo natural que acontece, né? Porque a gente está na Terra. Ele caiu, ele vai se quebrar em vários pedaços. Se eu deixar ele cair de novo, ele vai se quebrar de novo. E ele vai ficando cada vez mais quebrado em partes menores. E ele não vai se juntar de novo. Então, a tendência é essa. A energia se distribui e as coisas se desorganizam. Então, essa é a tendência do universo. Isso acontece naturalmente, beleza? Então, se a tendência do universo é se desorganizar, é distribuir melhor a energia, a tendência é que a energia se movimente no sentido de ter maior distribuição ou menor concentração. E se eu quero ter uma menor concentração, necessariamente a energia vai do que tem mais para o que tem menos. Porque a concentração é quando muita coisa fica na mão de um e pouca coisa fica na mão de outro. Se eu quero que essa concentração diminua, as possibilidades aumentem, a desorganização aumente, a concentração tem que diminuir. Então, por isso que não vai acontecer de onde tem um e para onde tem 3, porque aí você vai ter 4 em um, vai ter 0 no outro, você vai ter uma redução do número de possibilidades, vai ter uma maior organização e vai ter uma maior concentração. E isso vai contra as leis do universo, vamos dizer assim. O universo não funciona dessa maneira. Então, por isso que a tendência é que a energia sempre vá do que tem mais para o que tem menos. Porque um funcionamento normal, assim, tipo, sem ninguém interferir em nada, a energia tende a se distribuir para que a gente tenha mais possibilidades. Se a gente tem mais possibilidades, a gente tem maior desorganização. Então, tipo, a ideia é mais ou menos essa. Eu não sei se deu para passar ou se ficou um pouco confuso, mas a conclusão é essa. Para que a energia fique mais distribuída e a entropia aumente, que é o que é a tendência do universo, o fluxo de energia térmica tem que ser do de maior energia para o de menor energia. Então, o objetivo dessa aula principal é falar sobre isso mesmo, sabe? Tipo, desse sentido do fluxo de energia. Que vai de forma espontânea, tipo, eu tô batendo bastante nessa tecla, né? Mas a segunda lei da termodinâmica é isso. O principal dela, na minha opinião, é isso. Que a energia vai do corpo de maior energia para o de menor energia. Beleza? E, além disso, a gente não pode esquecer daquele outro princípio de que o motor térmico não pode ter rendimento 100%. E aí, inclusive, quase que eu esqueço de falar, eu não escrevi isso no slide, desculpa. Mas se a gente pensar, agora vamos voltar lá para pensar por que o motor térmico não tem 100% de rendimento. Vocês lembram que eu falei para vocês que isso acontece porque acontecem algumas mudanças ali nos arredores do motor que elas não são reversíveis naturalmente. Isso por quê? Porque há um aumento da entropia ali na região. Porque, olha só, o calor sai da fonte quente, realiza trabalho e ele é cedido à fonte fria. Quando ele é cedido à fonte fria, não acontece uma troca de energia térmica ali, não acontece uma troca. O calor que vai cedido à fonte fria, a quantidade, tipo, o fluido que está passando ali na fonte fria, ele está cedendo calor para a fonte fria. Se ele está cedendo calor para a fonte fria, não está tendo um aumento da entropia do sistema, porque quando está indo
o que está concentrado em um lugar, né? A energia térmica está concentrada em um lugar, está indo para o outro, né? Está cedendo calor, o calor está indo para lá, está reduzindo a concentração. Se está reduzindo a concentração, você tem mais possibilidades de interação. Tem uma menor concentração, você tem uma maior entropia, porque você tem mais possibilidades de interação, beleza? E aí, isso acontece de forma espontânea, isso acontece de forma natural. Isso aconteceu. Só que, se eu quisesse que o rendimento fosse 100%, essa energia, de alguma maneira, teria que voltar para o sistema, concorda? Essa energia que foi ali, que aconteceu no sentido da entropia aumentar, teria que voltar para o sistema. Só que o contrário não acontece naturalmente. A entropia não diminui. E se essa energia ela voltasse para o sistema, eu precisaria que a entropia diminuísse. Mas ela não diminui. Então, é impossível eu ter um funcionamento de uma máquina térmica com 100% de rendimento. A ideia é mais ou menos essa. Então, essa conversa assim, sobre entropia foi meio que para mostrar como que o que está por trás dessa ideia intuitiva, que é um pouco intuitiva, e como que funciona. Eu vi que a pergunta é se essa matéria vai estar no simulado, né? Então, primeiro, eu queria agradecer a atenção de vocês. A matéria, basicamente isso que eu queria passar hoje. E obrigado. E, a gente gastou energia, né, nessa aula. Pensou um pouco, gastamos energia e conseguimos arrumar o quarto. Enfim, essa é uma analogia. E agora eu vou falar sobre a matéria, sobre a matéria em si. E vou usar essa dúvida se ela vai cair no simulado ou não para comentar. Então, essa matéria vai cair no simulado, mas o foco é muito maior na segunda lei da termodinâmica, beleza? Essa parte de entropia, até onde eu saiba, não cai no Enem. Não vou falar que não cai, mas eu acho que não é cobrado com muita frequência, se eu não me engano. Tá, e isso que eu falei, assim, eu achei que que seria interessante de falar. Eu tentei falar de uma forma mais resumida, dando exemplo, assim, porque eu achei legal e, sei lá, eu gostei de pensar dessa forma para tentar entender por que para tentar entender por que as coisas acontecem, sabe? Enfim, mas não precisa preocupar muito com isso, com essa ideia de entropia, tá? Foca mais na segunda lei da termodinâmica, de forma objetiva, assim, vocês podem simplesmente só decorar mesmo que, a energia vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, eu pensaria nisso, né? E que não tem uma máquina térmica que tem um funcionamento de um rendimento de 100%. A ideia é essa. A parte de entropia foi mais para ilustrar um pouco e, eu acho que é importante vocês guardarem um pouco dessa ideia, tá? Só guardar essa ideia, assim. Se alguém falar para vocês de entropia, pensem nesse conceito, principalmente, que é uma maior desorganização e uma menor concentração da energia. Essas duas ideias. Então, dá para resumir com esses enunciados, assim. As outras coisas que eu falei foi para tentar ilustrar um pouco mais, para mostrar de onde surgiu a ideia, mas não preocupa demais, não. É só vamos dizer assim, uma coisa um pouco a mais para tentar entender. Enfim, eu vou mandar lá no grupo também um link de um camarada falando sobre entropia, ele tem uns vídeos bem didáticos também, o Pedro Loss. E aí, se alguém quiser dar uma olhada, dá lá, mas não preocupa demais com isso, que não é uma matéria que cai tanto. Foca mais em primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica e máquinas térmicas, beleza? Essas três coisas são as principais. No simulado eu não vou ficar perguntando de meia azul, meia amarela e meia preta, não. Enfim, eu queria depois também, se vocês quiserem falar, vocês tiverem alguma dúvida, ou vocês acharam que ficou confuso. E, enfim, qualquer sugestão que vocês tiverem também, vocês podem falar. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom, pessoal. É, Obrigado aí pela atenção. Até a próxima aula. Espero não ter confundido vocês. Enfim, eu tentei fazer do jeito que eu achei mais didático, mas tá. Beleza. Não preocupa muito com isso, não. Eu achei enfim,
Foi só uma coisa a mais que eu tentei colocar, mas não preocupa demais, não. Mas tenta pensar nesses conceitos, beleza? E foca na primeira, segunda lei de termodinâmica e máquinas térmicas. Obrigado, boa noite, pessoal. Tchau, tchau.